O estado de vítima de Luísa é revelado ao arcebispo e a outros. 22 de março de 1908. Continuando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e parecia-me ver e outros sacerdotes. Eis que um jovem de beleza divina, que aproximando-se de mim, dava-me um alimento. Roguei que desse também a outro e a outros uma parte daquele alimento que me dava. Assim, aproximando-se de outro, deu-lhe uma boa porção, dizendo-lhe: Eu te faço participe do meu alimento, e tu sacia a minha fome, dando-me as almas, indicando-me a obra que deseja realizar, ao mesmo tempo em que os incitava fortemente no meu íntimo, dando-lhe impulsos e inspirações. Depois, fez o mesmo com os outros. Nesse momento, saiu uma mulher venerável, e aqueles que haviam recebido o alimento do jovem se reuniram ao redor dela e lhe perguntaram qual era o meu estado. E a mulher respondeu: O estado desta alma é a oração contínua, de sacrifício e de união com Deus. E enquanto se encontra neste estado, está exposta a todos os eventos da Igreja, do mundo e da justiça de Deus. E reza e repara, desarma e impede os castigos que a justiça deseja descarregar sobre as criaturas, de modo que todas as coisas permanecem suspensas. Ouvindo isso, dizia comigo mesma: Sou tão má, e no entanto dizem que este é o meu estado. Mas, apesar disso, encontrava-me junto a uma janelinha muito alta, e dali via tudo o que acontecia na igreja e no mundo, bem como os flagelos que estavam prestes a cair. Mas quem poderia dizer tudo? Sigo adiante, para não me alongar. Oh, como gemia e orava! E teria querido desfazer-me em pedaços para impedir tudo. Mas no auge disso, tudo desapareceu e me encontrei em mim mesma. Tentações e paixões, o jogo do demônio. 25 de março de 1908. Continuando no meu estado habitual. Assim que veio o bendito Jesus, disse-me: Filha, as tentações se vencem facilmente, porque o demônio é a criatura mais vil que pode existir. E basta um ato contrário, um desprezo, uma prece para fazê-lo fugir, pois estes atos o tornam ainda mais vil do que já é. E ele, para não suportar essa humilhação, assim que vê a alma resoluta que não quer dar ouvidos à sua vileza, foge aterrorizado. Agora, se a alma não consegue libertar-se facilmente, isso significa que não se trata apenas de tentação, mas de uma paixão enraizada na alma, que a tiraniza juntamente com a tentação. Por isso, não consegue libertar-se, e onde há paixão, o demônio tem mais força para fazer da alma o seu joguete. A alma pacífica come a mesa divina e forma a delícia e o jogo de Deus. 29 de março de 1908. Nesta manhã, ao vir o bendito Jesus, parecia que ele trazia um manto negro e, ao aproximar-se, parecia que me cobria com ele, dizendo-me assim: cobrirei as criaturas, como sob um manto negro. E desapareceu. Fiquei apreensiva, por temer algum castigo, e suplicava para que voltasse, não podendo mais suportar sua ausência, mas ao mesmo tempo sentindo-me angustiada pela visão anterior. Depois de muito sofrimento, ele veio novamente, trazendo em suas mãos uma taça cheia de um licor. Deu-me para beber e depois acrescentou: Minha filha, as almas pacíficas comem a minha própria mesa e bebem da minha taça. E o divino arqueiro não faz
outra coisa senão flechá-las continuamente. E nenhuma flecha erra o alvo. Todas ferem a alma amante e a alma desfalece. E o divino arqueiro não faz outra coisa senão lançar-lhe suas flechas, as quais ora a fazem morrer de amor, ora lhe restituem uma nova vida de amor. E a alma, por suas feridas, lança dardos para ferir aquele que tanto a feriu. Assim, a alma pacífica é a delícia e o jogo de Deus, enquanto as almas turbulentas, se o divino arqueiro as flecha, suas flechas erram o alvo. Ele se entristece e elas se tornam o jogo e o deleite do demônio. Toda a santidade, as virtudes e as prerrogativas de Maria provem do Fiat Divino, 5 de abril de 1908. Continuando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de um jardim, onde vi a Rainha Mãe assentada em um trono altíssimo, ardendo de desejo de subir até ela para beijar-lhe a mão. Eu me esforçava para ir até lá, mas ela veio ao meu encontro e depositou um beijo no meu rosto. Ao olhá-la, vi dentro de seu ser um globo de luz, e dentro dessa luz estava a palavra Fiat. Dessa palavra desciam inúmeros e intermináveis mares de virtudes, graças, grandezas, glória, alegrias, beleza e tudo o que no conjunto constitui a nossa Rainha Mãe. Tudo estava enraizado nesse Fiat, e dele tinha origem todos os seus bens. O Fiat onipotente, fecundo, santo, quem poderá compreendê-lo? Eu me sinto muda, é tão grande que não sei dizer nada, por isso faço silêncio. Eu a olhava admirada e ela me disse: minha filha, toda a minha santidade saiu da palavra Fiat. Eu não dava sequer um respiro, nem um passo, nem realizava uma ação, senão dentro da vontade de Deus. A minha vida era a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo, e isso me gerava tal santidade, riquezas, glórias e honras, que não eram humanas, mas divinas. Assim, quanto mais a alma está unida e identificada com a vontade de Deus, tanto mais se pode dizer santa, tanto mais é amada por Deus, e quanto mais amada, mais favorecida, pois sua vida não é outra senão o reflexo da própria vontade de Deus. E poderá Deus não amar aquele que é a sua própria coisa? Portanto, não se deve olhar para o muito ou para o pouco que se faz, mas antes se aquilo é querido por Deus. Porque o Senhor olha mais para um pequeno ato realizado segundo a sua vontade do que para uma grande obra feita sem ela. Aquele que vive na divina vontade vive em contínua comunhão com Jesus. Qual é o sinal certo para saber se um estado é querido por Deus? 8 de abril de 1908. Eu estava preocupada por não poder receber a comunhão todos os dias. E o bom Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, não quero que nada te perturbe. É verdade que a comunhão é algo grande, mas quanto dura a união íntima da alma comigo? No máximo 1/4 de hora, mas aquilo que deve estar mais no teu coração deve ser a completa aniquilação da tua vontade na minha, já que para quem vive da minha vontade, a união íntima não é apenas por 1/4 de hora, mas sempre, sempre. Assim, a minha vontade é comunhão contínua com a alma. Por isso, não uma vez ao dia, mas todas as horas. Em todos os momentos, é sempre comunhão para quem faz a minha vontade. Para mim, passaram-se dias amarguíssimos pela privação do meu sumo e único bem. Pensava e temia que meu estado fosse uma ilusão, permanecer no leito sem nenhum movimento e ocupação, até a chegada do confessor,
e sem aquele meu habitual torpor. Angustiava-me e martirizava-me tanto que me fazia adoecer de dor e de contínuas lágrimas. Várias vezes roguei ao confessor que me desse permissão e obediência para que, quando não estivesse entorpecida e Jesus Cristo não se dignasse comunicar-me um mistério de sua paixão como vítima, eu pudesse sentar-me no leito, como de costume, e retomar meu trabalho de renda. Mas ele continuamente e absolutamente me proibiu, afirmando que esse meu estado, ainda que com a privação do sumo bem, deveria ser considerado como estado de vítima pela violência e pela dor na privação e na obediência. Eu obedeci sempre, mas o martírio do coração sempre me dizia: não é isto uma ilusão? Onde está o teu torpor? Onde está o estado de vítima e que coisas sofres dos mistérios da paixão? Levanta-te, levanta-te, não finjas, trabalha, trabalha. Não vês que essa ilusão te levará à condenação? E tu não tremes? Não pensas no tremendo juízo de Deus? Não vês que depois de tantos anos não fizeste senão cavar para ti o abismo do qual nunca sairás? Ó Deus, quem poderá expressar o estilhaçamento do coração e os cruéis sofrimentos que me atormentam a alma, me esmagam e me lançam no mar de dores? Mas a tirania e obediência não me permitiu sequer um átomo de minha vontade. Seja feita a divina vontade que assim dispõe. Enquanto estava nesses cruéis tormentos, nesta noite, encontrando-me do meu estado habitual, vi-me cercada por pessoas que me disseram: recita um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, em honra de São Francisco de Paula, que te trata algum alívio para os teus sofrimentos? Assim recitei, e tão logo terminei. Apareceu o santo, trazendo-me um pequeno pãozinho. Ele me deu, dizendo: come-o. Eu o comi, senti-me completamente fortalecida. Então lhe disse: caro santo, gostaria de lhe dizer algo. E ele, com toda a afabilidade: diz-me o que desejas. E eu: temo tanto que meu estado não seja a vontade de Deus. Veja, nos primeiros anos desta enfermidade, que me ocorria em intervalos, senti-me chamada por Nosso Senhor, que me queria vítima, e ao mesmo tempo era surpreendida por dores e feridas internas, a ponto de parecer externamente que estava tendo um colapso. Por isso temo que minha fantasia tenha produzido esses males. E o santo respondeu: o sinal certo para saber se um estado é vontade de Deus é se a alma está pronta a agir de maneira diferente, caso conhecesse que a vontade de Deus não fosse mais aquela. Mas eu, sem estar convencida, acrescentei: caro santo, não lhe contei tudo. Veja, no início essas ocorrências eram intermitentes, mas desde que Nosso Senhor me chamou à imolação contínua, já faz 21 anos que estou sempre no leito. E quem poderá dizer as vicissitudes? Parece às vezes que ele me abandona, tira-me o sofrer, o único e fiel amigo do meu estado, e eu fico esmagada sem Deus, sem o sustento do próprio sofrer. Daí os meus receios, os temores de que meu estado não seja a vontade de Deus. E ele, com toda doçura, repito-te o que já dissesse: se estás pronta a fazer a vontade de Deus, caso a conhecesses, então o teu estado é de sua vontade. E eu sinto tão profundamente na alma que, se conhecesse a vontade de Deus com toda clareza, estaria pronta, a custo da própria vida, a seguir esse seu santo querer. Por isso fiquei mais tranquila. Seja sempre bendito o Senhor. Quem vive no divino querer sente-o circular
como sangue em todo o seu ser, e sua vontade circula em todo o ser divino. 3 de maio de 1908. Continuando no meu estado habitual, assim que senti Nosso Senhor próximo, ele me disse: minha filha, na alma que faz a minha vontade, o meu querer, circula em todo o seu ser. Como o sangue circula nele, assim, essa alma permanece em contínuo contato comigo, com a minha potência, sabedoria, caridade, beleza, participando de tudo o que é meu. Por isso, não vivendo mais de sua própria vontade, mas do meu querer. O seu querer vive no meu, e assim como o meu circula nela, o dela circula em todo o meu ser, e sentindo-me continuamente tocado por ela, não podes compreender quanto me sinto impelido a amá-la, a favorecê-la, a atendê-la em tudo o que pede, e se eu lhe negasse algo, seria como negar a mim mesmo. Além disso, no fim das contas, vivendo na minha vontade, essa alma não pode senão aquilo que eu quero. É isso o que deseja e somente isso a torna feliz, tanto para si quanto para os outros, porque sua vida já é mais no céu do que na terra. Esse é o fruto que a minha vontade produz, beatificá-la antecipadamente. O ódio entre classes sociais é justa punição divina. Não há ordem sem submissão a Deus. 12 de maio de 1908. Continuando no meu estado habitual, eu estava rezando a Nosso Senhor para que se dignasse trazer paz às almas, pois todas estavam em discórdia. Os pobres queriam atacar os ricos. Havia um fremir, uma avidez por sangue humano, a ponto de parecer que eles próprios já não conseguiam mais se conter. Se o Senhor não colocasse sua mão, já estaríamos no ponto dos castigos que tantas vezes ele manifestou. Assim que ele veio, disse-me: minha filha, é justa a minha justiça. Foram os ricos os primeiros a dar mau exemplo aos pobres, os primeiros a se afastar da religião, a negligenciar o cumprimento de seus deveres, a ponto de se envergonharem de entrar na igreja, de assistir à missa, de cumprir os preceitos. Os pobres se nutriram da baba venenosa deles, e depois de se alimentarem bem desse veneno do mau exemplo, agora, não podendo mais contê-lo, procuram atacá-los e até matá-los. Não há ordem sem submissão. Os ricos subtraíram-se a Deus. Os pobres se rebelam contra Deus, contra os ricos e contra todos. A balança da minha justiça está cheia e já não posso mais contê-la. Revoluções, 15 de maio de 1908. Continuando no meu estado habitual, vi fora de mim mesma, em meio a revoluções. Parecia que se obstinavam cada vez mais em querer derramar sangue. Eu orava ao Senhor e ele me disse: minha filha, são duas tempestades que os homens estão preparando, uma contra o governo e outra contra a igreja. Nesse momento, parecia-me ver os líderes em fuga, o rei correndo perigo de ser aprisionado e tentando escapar, não sei dizer com exatidão, mas parecia que caía nas mãos dos inimigos. Todos os ricos passavam por grandes perigos e havia aqueles que se tornavam vítimas. O que mais doía era ver que entre os líderes das revoluções, inclusive contra a igreja, não faltavam sacerdotes. Quando então as coisas chegavam aos últimos excessos, parecia intervir uma potência estrangeira. Não prossigo adiante, pois são coisas já ditas outras vezes. Potência e virtude da divina vontade. 22 de junho de 1908. Nesta manhã, sentia-me muito oprimida.
pela privação do meu adorável Jesus. E dizia comigo: não posso mais. Como posso resistir sem a minha vida? Que potência é necessária sem ti? Qual seria a virtude capaz de induzi-lo a vir? Nesse instante, ele veio e me disse: minha filha, a virtude que triunfa sobre tudo, que conquista tudo, que aplena tudo, que adoça tudo, é a vontade de Deus, porque esta contém tal potência que nada pode resistir. Enquanto dizia isso, apareceu diante de mim um caminho repleto de pedras, espinhos e montes íngremes. Mas colocando tudo isso na vontade de Deus por sua onipotência, as pedras eram pulverizadas, os espinhos transformavam-se em flores, os montes eram nivelados, de modo que na vontade de Deus todas as coisas assumiam um único aspecto, todas tomavam a mesma cor. Bendita seja sempre a sua santíssima vontade. O justo castigo do ódio entre classes. Jesus defende os pobres contra os ricos, as senhoras devotas e os sacerdotes que fazem acepção de pessoas. 30 de junho de 1908. Continuando no meu estado habitual, repleto de amarguras e privações, depois de muito sofrimento, parecia-me ver os povos em rebelião, estreitando ainda mais a luta contra os ricos. Nesse momento, o lamento do Dulcíssimo Jesus ressoava amargurado em meus ouvidos, dizendo: sou eu quem dá liberdade aos pobres. Estou cansado dos ricos. Muitos já fizeram. Quantas riquezas desperdiçadas em bailes, teatros, viagens inúteis, vaidades e até mesmo pecados. E os pobres não tiveram sequer pão suficiente para matar a fome. Foram oprimidos, sobrecarregados, amargurados. Se ao menos tivessem lhes dado aquilo que gastaram em coisas desnecessárias, meus pobres teriam sido felizes. Mas os ricos os tratam como uma família que não lhes pertencia. Pior ainda, desprezaram-nos, reservando para si mesmos comodidades e diversões, como se lhes fossem próprias por condição, deixando os pobres na miséria, como se essa fosse a sua sorte. Enquanto dizia isso, parecia que ele retirava a graça dos pobres, e estes enfureciam-se contra os ricos, de tal modo que aconteciam coisas graves. Então, vendo isso, eu disse: minha vida querida, meu tudo e meu bem, é verdade que há ricos maus, mas há também os bons. Há tantas senhoras devotas que fazem esmolas às igrejas. Há os teus sacerdotes que tanto bem fazem a todos. Minha filha, cala-te e não me toques num ponto que me é muito doloroso. Poderia eu dizer que as reconheço, essas tais devotas? Elas fazem esmolas onde querem, para alcançar seus intentos, para manter as pessoas ao seu dispor. Gastam milhares de liras com aqueles de quem simpatizam, mas onde há real necessidade, não se dignam a dar sequer uma moeda. Poderia eu dizer que fazem isso por mim? Poderia eu reconhecer essa conduta como reta? Tu mesma poderás reconhecer pelos sinais. Se fazem isso por mim, se estão prontas a socorrer qualquer necessidade urgente, se não variam, dando muito onde não há tanta necessidade e negando o pouco onde é necessário, se assim fazem, pode-se bem dizer que não há espírito de verdadeira caridade, nem retidão na ação. Assim, meus pobres são relegados ao esquecimento, até mesmo por essas senhoras devotas. E os sacerdotes? Minha filha, pior ainda, fazem bem a todos? Enganastes. Fazem bem aos ricos?
tem tempo para os ricos. Quanto aos pobres, estão quase excluídos deles. Para os pobres não há tempo, não há sequer uma palavra de conforto ou auxílio. Mandam-nos embora, chegam até a alegar que estão doentes. Poderia eu dizer que esses sacerdotes possuem espírito de verdadeira caridade, se chegam ao ponto de escolher aqueles a quem atender, aos outros, ou os deixam vaguear, ou os rechaçam tanto que, se a minha graça não os socorresse de maneira especial, os pobres já teriam sido banidos da minha igreja. Raros são os sacerdotes que fogem a essa regra, visto porque de todo o restante poderia eu dizer que a verdadeira caridade e o espírito reto partiram da terra? Eu permaneci mais amargurada do que nunca, implorando misericórdia. A obediência, 26 de julho de 1908. Continuando no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, ele me disse: minha filha, a obediência é o ar da minha morada na alma. Onde não há esse ar da obediência, posso dizer que não há lugar para mim naquela alma, e sou forçado a permanecer do lado de fora. Livro do Céu, volume 8. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.